Estou aqui para começar mais um desafio de leitura. Vamos fazer uma corrente de livros. Oi, eu sou a Paloma e esse é meu canal onde eu amo falar de livros. E dessa vez decidi fazer mais um desafio de leitura porque faz um tempinho, né, gente, que eu não faço um desafio de leitura, já que eu fiz um mês passado. Pra quem não sabe, eu tenho um clube de membros aqui no canal. Porém, um dos níveis de assinatura é o capítulo final, que é justamente nosso clube do livro. Então todo mês a gente escolhe uma leitura diferente pra ler em conjunto. Em cada mês eu tento criar um modo de escolha diferente, então nem sempre a gente escolhe os livros que a gente quer ler. A gente faz sorteio, a gente faz desafios de escolha. E um desses meses eu acabei sugerindo para as meninas que a gente fizesse uma corrente de livros. Esse vídeo, na verdade, foi um vídeo que eu fiz há anos, que tá aqui no canal ainda, e era uma trend da época onde a gente ia ligando um livro com o outro até que no final a gente escolhesse a nossa próxima leitura. E aí eu pensei, por que não fazer uma corrente de livros pra gente decidir o livro que a gente ia ler naquele mês? Testei com as meninas e deu super certo, então por isso é que eu decidi fazer a corrente de livros como um desafio de leitura próprio. Basicamente, uma corrente de livros é o que o próprio nome já diz. Então, cada livro é um elo da corrente e cada livro tem que conectar com o outro de alguma forma. Eu vou escolher uma primeira leitura e depois a minha segunda leitura, que seria o segundo elo da corrente, tem que estar conectado com o primeiro livro de alguma forma. Como que isso pode acontecer? A mesma cor da capa, o mesmo nome do autor, o mesmo número de páginas, o mesmo assunto, o mesmo gênero. Alguma coisa tem que conectar os dois livros. Escolhi fazer esse desafio agora porque ele não é um desafio que exige que eu corra contra o tempo, que eu, sei lá, leia 24 horas ou que eu leia 5 livros em 5 dias, alguma coisa assim, que foram os que eu já fiz esse ano. Esse me permite ler com calma, porque o desafio é conectar um livro com o outro, entendeu? Não exatamente correr contra o tempo para ler. Eu posso ler normal e aí depois eu só tenho que fazer a corrente. E no final desse vídeo a gente tem uma corrente. Eu creio que uns 4 ou 5 livros vão ser o meu máximo dentro dessa corrente. E eu espero que seja legal de fazer, porque assim, no dia que a gente escolheu a nossa leitura desse jeito, foi muito divertido. Então eu espero que seja divertido fazer esse desafio também. Até porque, gente, um dos meus focos nesse momento tá sendo ler meus livros físicos, porque como eu tenho uma TBR muito grande, eu tenho que ler esses livros físicos o máximo que eu conseguir antes da Bienal, porque aí se eu acabar comprando algum livro na Bienal, que é muito provável que aconteça, eu possa controlar um pouco a quantidade de livros que eu tenho aqui em casa, pelo menos os livros físicos. Então, pra ser justa e começar a nossa corrente, eu acabei fazendo um sorteio da primeira leitura. Eu peguei todas as minhas cartinhas da tabela da leitura, que são várias, e dentre essas cartinhas eu tirei esta daqui, que é ganhei de presente. Nessa cartinha eu escolhi 4 livros que eu ganhei de presente, principalmente das meninas membras do canal, e desses 4 livros eu coloquei uma enquete lá no nosso grupo, então elas decidiram a minha primeira leitura. O livro escolhido então foi Lobos Dourados, que eu ganhei de presente da Sabrina. Ele tava na minha wishlist de projetos porque eu queria fazer um vídeo temático aqui no canal que tem um tema meio esquisito, mas era um vídeo só com ladrões. Gente, vocês sabem que eu gosto de fazer vários vídeos temáticos e às vezes surgem uns temas assim que eu não sei de onde que eu tiro, sabe? Mas eu comecei a perceber um certo padrão de livro que eu tava recebendo de presente. Então a Fabi tinha me dado um livro com ladrões, aí eu tinha outro livro de ladrões aqui que eu tinha ganhado da editora, né, que eu tinha recebido da editora de cortesia. Aí eu acabei colocando mais 2 livros na minha wish que também falavam de ladrões e eu acabei ganhando os 2 de presente. Eu acabei desistindo um pouco dessa ideia, mas não sei, comenta aí se você gosta desse tema, porque eu ainda tenho o livro que eu posso fazer nesse vídeo. Mesmo tirando esse aqui, ainda tem várias opções que eu posso colocar nesse vídeo de ladrões. Mas enfim, a Sabrina acabou me dando ele de presente, ele tava parado aqui na minha estante. Ele é um livro tecnicamente curto, ele tem um pouco mais de 300 páginas, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. 380 páginas, então eu achei que seria legal colocar ele como uma das opções e as meninas escolheram ele. Eu tô animada pra ler, só que ao mesmo tempo eu admito que eu tô um pouco apreensiva. Por quê? Eu sei que eu coloquei esse livro na minha wishlist e ela me deu porque ele tava lá, ou seja, eu queria ler esse livro de alguma forma. Só que eu tenho um probleminha com livros históricos, gente. Mas assim, eu creio que vai dar certo porque esse aqui se passa em Paris em 1889. Os livros históricos que eu não gosto muito de ler são os que passam nas 2 grandes guerras que a gente teve na nossa história. Então, Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Eu provavelmente não vou pegar livro pra ler nessa época, e se eu pegar, eu tenho chances de não gostar. Porque eu acho que Primeira e Segunda Guerra Mundial é igual a sofrimento, sabe? Então, a maioria dos livros históricos, mesmo que contemporâneos, que passam nessa época, sempre são dramas. São dramas de alguma forma. Alguma coisa ruim acontece porque foram as maiores guerras que a gente teve, né? Então, provavelmente não vou gostar se eu pegar livros nessas guerras. Mas esse daqui se passa antes. E aí,
pode ser que eu goste. Então, o nosso primeiro elo da corrente vai ser os Lobos Dourados. Eu espero que ele seja tão legal quanto ele parece, mas tenho essas expectativas um pouco mais baixas, né, por conta da parte histórica dele. Mas enfim, esse livro é o que vai dar início ao nosso desafio, e depois desse livro eu tenho que escolher uma outra leitura que conecte com ele de alguma forma. Eu não vou fazer essa escolha aqui com vocês, porque o YouTube sempre funciona no passado, né? Então assim, eu estou no passado com relação a você que está assistindo nesse momento. Então eu vou usar o meu TikTok pra gente escolher as nossas leituras. O TikTok não anda entregando os meus vídeos, o que já era esperado, porque eu sabia que em algum momento a plataforma ia ficar traiçoeira comigo, mas ainda assim eu acho que é legal eu usar o meu público de lá pra escolher a minha próxima leitura. Então, conforme eu for escolhendo, é claro, eu vou atualizando vocês, e como este também é um vlog de leitura, eu vou fazendo as minhas atualizações aí no meio do livro, no final do livro, e eu espero que até o final desse vlog a gente tenha uma corrente de livros muito legal. Então, espero que vocês gostem de me acompanhar nessa jornada, e vamos nessa! Oi gente, estou aqui com a primeira atualização deste vlog. Eu cheguei na página 149 de Os Lobos Dourados, mais ou menos 150 páginas, né? Então eu vim comentar com vocês o que é que eu tô achando dessa leitura. Eu ainda não cheguei na metade, estou quase lá. Hoje eu tô fazendo um mini desafio. Eu decidi fazer um mini desafio lá no TikTok. Eu peguei o número de seguidores que eu ganhei na semana passada, que foi 43, porque o TikTok decide não entregar os meus vídeos mais. Foi bom enquanto durou, gente. No início ele tava entregando bastante, agora ele não tá entregando mais, mas tudo bem. Então semana passada eu ganhei 43 seguidores, e aí eu fiz um mini desafio, onde o número de seguidores que eu ganhei é o número de páginas que eu tenho que ler. Então eu multipliquei por 3 e deu 129 páginas, então estou tentando fazer esse desafio hoje. Comecei na página 112, que foi a última atualização que eu mostrei pra vocês, e agora estou na página 149, agora de manhã eu consegui ler um pouco. Acontece, gente, que esse livro é muito diferente do que eu tava esperando que ele fosse. Quando eu coloquei esse livro na minha wishlist, eu coloquei lá porque era um livro de ladrões. E aí eu achava, na minha cabeça, eu jurava que esse livro era um livro sobre um grupo de ladrões que ia fazer um roubo. E era isso. Só que assim, gente, pasmem, quando eu começo a ler esse livro, eu percebo que ele tem um sistema complexo de magia. Daqueles que eu precisei parar, porque eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Então, eu vou tentar explicar o que é esse livro pra vocês. Nesse livro, nós começamos a história em Paris, 1889. A gente conhece os nossos 5 personagens principais, que são justamente parte desse grupo de ladrões. O Severin é o líder desse grupo. Neste mundo criado pela autora, existem casas. Cada casa tem um poder diferente, tem objetos diferentes, porque neste mundo também existem objetos mágicos. A gente já volta para esse sistema de magia, tá? Mas essas casas eram conhecidas por serem meio que a elite deste lugar. Existiam 4 casas, sendo que uma delas caiu, então sobraram 3. E uma delas, na verdade, foi destituída pela Ordem, que é quem controla as casas. Então no mundo atual nós temos 2 casas, a Casa Core e a Casa Nyx. O Severin, que é o líder desse grupo de ladrões, era o herdeiro dessa terceira casa que foi destituída. Então ele era criança quando ele ficou órfão e na verdade ele era o herdeiro dessa casa, só que por ele ser um garoto mestiço, ele foi destituído e não deram o direito pra ele assumir essa casa, sabe? Então fingiram que ele não existia, cancelaram tudo, destruíram a casa. Então agora o Severin tem como objetivo de vida recuperar a casa dele. Só que apesar da Ordem ter destituído a casa dele, eles não tiraram todas as finanças dele, tá? Porque ele tava no testamento, ele tava em todas as propriedades, então ele tinha direito aos bens dessa casa, pelo menos alguns. Ele acabou criando um hotel, que é um hotel um dos mais famosos de Paris, então ele recebe muitas pessoas, então ele é um cara que
tem dinheiro, tem finanças e enfim. Só que conforme ele foi crescendo, ele foi criando esse objetivo de recuperar a casa dele e ele foi montando esse grupo de pessoas extraordinárias que são ladrões, basicamente. Além do Severin, a gente tem o Henrique, que é o historiador desse grupo, então ele sabe muitas coisas de história, só que ele também é um cara bem religioso e ele sabe tudo sobre tudo. Ele é basicamente a enciclopédia ambulante desse grupo. Nós também temos a Zofia, que é uma polonesa que é a engenheira do grupo, então ela é responsável por criar mecanismos, até porque ela tem uma coisa especial que é justamente essa magia que a gente já vai voltar a falar sobre. Então ela consegue criar coisas extraordinárias, máquinas extraordinárias. A gente tem o Tristan, que é o irmão adotivo do Severin. Eles foram criados juntos porque teve um momento da vida em que os dois foram morar na mesma casa, então eles se tornaram irmãos de criação. E o Tristan é muito bom com plantas, ele consegue manipular as plantas. E nós temos a Leila, que é a última integrante desse grupo, que é uma cozinheira de mão cheia, só que a Leila também tem uma especialidade, porque todo objeto que ela toca, ela consegue sentir todas as emoções e tudo que aconteceu com aquele objeto. Então, além de tudo, ela também é mágica, só que ninguém sabe disso, só a gente e o Severin. Então, juntos eles formam esse grupo, e como o objetivo do Severin é reconquistar a casa dele, ele se tornou um ladrão junto com esses outros meninos, né, essas pessoas, e já faz muitos anos que eles fazem aquisições, ou seja, eles roubam de volta todos os objetos que eram da casa do Severin, que foram vendidos. Por quê? Agora que vem a parte complicada, tá, gente? Esse livro pega uma coisa histórica com a Torre de Babel. Pra quem não conhece a Bíblia e a história cristã do mundo, a Torre de Babel foi uma torre construída por seres humanos que desejavam alcançar o céu e alcançar Deus. Essa torre foi construída, ela começou a ser construída, porém Deus se desagradou das pessoas que estavam construindo porque elas tinham como objetivo o poder. Então Deus acabou criando outras línguas, né? Diz na Bíblia que cada pessoa começou a falar uma língua diferente, então elas não se entendiam mais e juntos eles não conseguiam formar essa equipe que se entendia para continuar construindo a torre. Então a torre parou de ser construída e as pessoas se espalharam pelo mundo. Então por isso é que hoje nós temos vários países que falam diferentes línguas, e essa é a história bíblica de como o mundo foi formado. Só que neste livro entende-se que a Torre de Babel parou de ser construída, porém ela ainda tinha muito poder, porque era uma coisa assim sobrenatural. Partes da Torre de Babel foram distribuídas no mundo, então ela foi destruída e alguns pedaços da torre foram distribuídos pelo mundo. Esses pedaços contêm poder, justamente o poder de Deus. E aí esses pedaços criaram uma magia no mundo. Gente, é muito complicado, né? Nem eu tava entendendo quando eu tava lendo. Criaram magia no mundo e essa magia chama forja. Algumas pessoas têm o dom da forja. Isso quer dizer que elas conseguem manipular coisas. Manipular o corpo, manipular a mente e manipular objetos. A Zofia, por exemplo, que eu falei que é especial, ela tem a habilidade de manipular objetos. Não só isso, como matéria sólida. Então ela consegue mexer com metais, ela consegue mexer com pedras, ela consegue manipular para que ela consiga mudar a forma dessas coisas e mudar o poder dessas coisas. O Tristan, que eu falei que manipula as plantas, ele mexe mais com a matéria líquida, então é por isso que ele consegue mexer com as plantas, com a vida, com a parte líquida, com a seiva, coisas assim. E aí existe essa magia no mundo. Só que existe a ordem. A ordem é quem controla a forja e quem protege os pedaços da Torre de Babel, porque se você mexer com esses pedaços, você pode desequilibrar o mundo inteiro, porque são pedaços que têm muito poder, que é basicamente o poder de Deus. E aí, gente, depois de tudo isso que eu falei pra vocês, a gente não chegou nem no plot da história ainda. Meu, esse livro é muito complicado, eu não sei como que a autora escreveu esse negócio. Aí, como o objetivo do Severin é recuperar os objetos da casa dele, eles começam a roubar várias coisas, só que aí eles acabam roubando um objeto que tem um mapa do tesouro. E esse tesouro eles não sabem exatamente o que é. Até que eles descobrem que esse tesouro pode ser um pedaço da Torre de Babel. E aí o negócio começa a ficar muito complicado, porque você procurar esse tesouro é você lidar com todas as forças do mundo. Então essa missão, que era uma missão perigosa, passa a ser uma missão suicida, entendeu? E aí que começa o plot da história. Então cada um tem o seu papel dentro dessa equipe e todos juntos eles vão tentar resolver essa situação. E aí a gente tem essa questão das casas e tal. Eu acho que esse livro inicia muito a história, então a gente entende essa questão das casas, o objetivo principal do Severin, e eu creio que os outros 2 livros da trilogia, porque é uma trilogia que já está toda publicada aqui no Brasil, aliás, eu acho que a história aumenta, porque aí eles vão tentar encontrar esse pedaço da Torre de Babel que vai mexer com a magia de todo mundo.
É mais ou menos isso. Gente, é muito complexo. Eu comecei a ler, não tava entendendo nada. Eu tive que tentar entender. Só que ao mesmo tempo, apesar da autora ter despejado todas essas informações pra nós, ainda é um livro bem fácil de ler. Assim, é um livro bem tranquilo, os capítulos são bem curtos, cada personagem tem o seu capítulo, então nós temos vários pontos de vista na história. E é bem gostosinha de ler, tem alguns enigmas, assim, coisas que eles vão encontrando durante a história. E ele tem até uns enigmas dentro do livro mesmo. Ó, por exemplo, assim, tá vendo? Aparece eles solucionando um enigma, enfim. Então é um livro interessante. Mas eu tô tendo um problema com essa parte da fantasia porque eu achei bem complexa. Não só isso, como esse livro é muito assim. Aquela personagem consegue fazer aquilo porque a autora quis que ela fizesse, sabe? Então esse livro tem umas partes muito convenientes que não faz muito sentido. Eles conseguem fazer algumas coisas só porque a autora quis que eles conseguissem fazer, pra que desse certo na história. Então eu acho que eu vou acabar não amando esse livro, mas eu espero gostar bastante pra conseguir ler os outros dois, porque eu não leio muitos livros sobre a Torre de Babel. Eu tenho um outro livro aqui em casa que chama A Ascensão de Sailing, e pelo que eu entendi é sobre a Torre de Babel. E é uma parte muito interessante da Bíblia, é uma parte muito interessante da história do mundo. Tem muito mais coisa envolvida, tá, gente? Isso aí foi um resumo muito rápido e breve que eu fiz, mas ainda assim eu espero gostar. Então hoje a minha meta de leitura é chegar na página 249, né, que eu falei. Eu não sei como que vai ser, mas eu espero que dê certo. Então essa é a minha primeira atualização da corrente de livros. Peguei um livro difícil, que eu não tava esperando que fosse ser difícil, porque ele parecia tão inocente quando eu peguei, sabe? Assim, um livro tão bobinho, e não era, mas eu espero gostar. Acabei de acabar minha leitura de Os Lobos Dourados e já vim comentar com vocês porque neste vlog a gente não pode ficar parando muito no tempo, a gente tem que continuar a seguir o fluxo. Acho que ajuda também o fato de que eu achei esse livro mais ou menos, achei ele meio... Então, 3 estrelas eu acho que é uma boa nota. Na última atualização comentei com vocês que esse livro estava sendo bem complexo de entender. Não só isso, como eu estava tendo um problema em específico, que era o fato dele ser muito conveniente ao mesmo tempo em que ele era muito complexo. Alguma situação difícil estava acontecendo e de repente nós tínhamos uma solução só porque a autora quis que essa solução existisse. E aí eu fico pensando, será que vale a pena mesmo a gente fazer isso? Fora que, se eu pudesse definir esse livro, eu diria que ele é praticamente idêntico a Six of Crows. Pra quem não conhece, Six of Crows é uma história da Leigh Bardugo que foi lançada há bastante tempo atrás. Eu li esse livro há muitos anos e mesmo eu não lembrando de todos os detalhes de Six of Crows, eu senti muitas semelhanças durante a história. Tanto que eu fiz até um TikTok pra postar sobre isso, porque pra mim os livros são muito semelhantes e eu não vejo isso como algo totalmente positivo. Posso até usar aquela desculpa assim, se você gostou de um, você pode gostar do outro. Mas no fundo, eu acho que as coincidências são muitas. A outra coisa que me incomodou é o fato de que talvez esse livro não seja exatamente complexo. Talvez ele seja sem sentido. Talvez a autora tenha criado uma história tão complexa, cheia de detalhes e cheia de coisas, que tem uma hora que você desiste de tentar entender e você passa a aceitar. Então talvez ela seja só sem sentido e você passa a aceitar porque você não quer mais tentar entender. E aí ela meio que começa a fazer sentido na sua cabeça. Eu não sei explicar, gente. Esse livro é muito engraçado. Ele é estranho, ao mesmo tempo em que ele é interessante de certa forma. É o típico livro 3 estrelas, daquele que a gente simplesmente não consegue explicar para as pessoas por que é que a gente gosta ou por que é que a gente não gosta dele. É bem estranho. Pra mim, o ponto alto desse livro são as personagens, porque eu acho que todo livro que tem um grupo de personagens com habilidades distintas faz com que as personagens sejam o ponto principal da história e o ponto mais legal de se acompanhar. O Severin é um cara que lidera esse grupo muito bem, ele é manipulador, ele é muito inteligente e ao mesmo tempo ele tem esse coração de ouro e ele se importa muito com as pessoas que estão com ele. A Layla é o interesse romântico do Severin, só que eles têm uma relação bem complicada porque eles não querem ficar juntos um com o outro, porque eles sentem que isso vai ser uma fraqueza pro grupo e uma fraqueza pros seus próprios objetivos. Porém, a Layla também é bem interessante porque ela é a parte sensível do grupo. Ela é muito habilidosa, ela tem uma habilidade meio sobrenatural, então quando ela toca objetos específicos, ela consegue ler os objetos, como eu falei pra vocês, então ela é muito importante pro grupo, só que ao mesmo tempo ela é a parte sensível e feminina porque ela se importa
importa muito com as pessoas e ela demonstra isso. Ela é a única do grupo que realmente entende cada um do grupo, as suas particularidades e como lidar com cada um. É muito legal porque ela faz a história meio que ser conectada. O Henrique é a parte histórica do grupo, só que ao mesmo tempo ele traz uma carga cultural, porque ele também tem essa questão de ser um filho de um pai francês com uma mãe que era estrangeira, então ele também sofre um pouco disso, mas eu sinto que isso é meio que assim, nem muito falado na história, sabe? Gente, talvez o foco da minha câmera esteja doidinha, porque a luz tá realmente muito ruim, já que agora são 4 horas da tarde. Então, o Henrique era pra ser um cara super legal, só que pra mim ele é um pouco desperdiçado, justamente porque a autora meio que arranha a superfície dessa questão da origem dele, sabe? Eu acho que ela poderia ter falado um pouco mais sobre isso. Nós temos a Zofia, que é a personagem mais interessante pra mim, porque não é falado com todas as palavras, mas ela tem muitos comportamentos de uma personagem autista, e na época eu acho que isso não era discutido, ela só era estranha, ela só era esquisita. Mas o tipo de pensamento da Zofia é muito, muito legal de acompanhar, porque ela vê as coisas assim, muito 880, sabe? Ela não entende muitas piadas, ela é muito literal nas coisas, ela tem particularidades sensoriais, então ela é muito legal de acompanhar, fora que ela é mega inteligente, e grande parte das soluções que a autora tira da cartola pra cada situação difícil que tá acontecendo, vem da Zofia. Então assim, alguma coisa tá dando errado, não, mas peraí, que a Zofia, ela criou alguma coisa algum tempo atrás que vai dar certo nessa situação, então vai funcionar. Então, apesar de tudo, ela é interessante, só que ela é essa parte conveniente da história. Nós temos também o Tristan, que parece ser um menino muito inocente, muito ingênuo, ele consegue mexer com plantas, ele é a parte mais fraca, como se fosse o elo mais fraco dessa corrente, ai gente, do grupo. Mas no final mesmo, assim, nos últimos capítulos, a gente entende que talvez o Tristan não seja tão inocente assim, talvez exista alguma coisa mais envolvendo ele. Até porque ele e o Severin, eles são irmãos de criação e eles tiveram uma criação muito difícil. O Severin traz muitos traumas do passado dele, então por que não o Tristan também não traria isso, sabe? Então achei essa parte interessante e é justamente o gancho pro segundo livro. Uma coisa acontece no final, uma reviravolta, então agora a gente tem o gancho pra começar o segundo livro. Por fim, nós temos o Hypnos, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é o chefe de uma outra casa, só que ele também conhece o Severin desde criança, então ele também é super jovem, só que ele é o patriarca dessa casa dele, né? Então ele tem poderes, da ordem, enfim. E ele também passa a ser uma parte integrante do grupo, porque eles precisam de alguém com poderes e com responsabilidades dentro da ordem para que as coisas comecem a acontecer. E o Hypnos acaba se envolvendo nessa história. Ele passa a ser uma personagem muito interessante, porque ele tem um quê de vulnerabilidade e solidão, sabe? Que é, sei lá, deixa a gente querendo saber um pouco mais sobre a vida dele e querendo que ele participe do grupo, porque ele não tem ninguém. E aí no final ele acaba sendo envolvido muito mais, porque tanto ele quanto o Severin agora vão pra Rússia para se fosse um conselho, uma convenção da ordem, então agora eles têm que viajar pra Rússia e creio que as coisas vão se complicar ainda mais, até porque o plot do primeiro livro envolvendo aquele pedaço da Torre de Babel não foi exatamente resolvido, então é sempre assim, né, gente? Chega no final, as coisas não são muito resolvidas, fica aí pro segundo volume. Então eu gostei do livro como o começo de uma trilogia que eu acho que pode se tornar maior. Eu creio que eu comentei isso com vocês em algum momento, o fato de que talvez esse livro seja apenas a porta de entrada pra uma história que vai se expandir muito nos outros livros, porque agora eles vão envolver outras casas e outros países, talvez, sabe? Outras pessoas poderosas, então talvez a história se expanda cada vez mais. Mas eu ainda assim achei um livro estranho de classificar, porque ele é jovem, ao mesmo tempo em que ele tenta ser adulto, ao mesmo tempo em que os jovens não têm tanta maturidade emocional pra lidar com a história. É um livro meio esquisito e por isso ele é 3 estrelas. Se eu pegar o segundo volume logo mais pra ler, sei lá, não digo esse mês, mas mês que vem, ou talvez em setembro, ainda esse ano, se eu pegar o segundo volume pra ler, talvez eu termine a trilogia, dependendo do que acontecer no segundo volume. Porque eu sinto que eu até tô interessada em saber o que acontece, sabe? Não é uma série que eu vou abandonar logo de cara, mas assim, depende do meu ânimo. É mais ou menos essa a minha opinião, gente, de Lobos Dourados. Não vou me estender muito, até porque se um dia eu ler a trilogia inteira, vai ter um vídeo aqui no canal específico da trilogia, e aí vai ser mais legal de comentar com vocês. Mas, ok, então começamos bem, assim, não começamos ótimo, mas também não começamos de forma ruim, de forma negativa, então acho que começamos ok no nosso primeiro elo da corrente. Agora eu vou gravar um vídeo rápido pra tentar decidir qual vai ser a minha próxima leitura. Eu creio que eu não vou pegar o livro agora, porque eu tenho 2 leituras coletivas ainda pra esse mês, então eu preciso focar nelas, mas eu acho que a gente já pode decidir qual o livro, então no próximo take vocês provavelmente verão a minha próxima leitura.
Oi gente, voltei para este vlog com uma atualização de leitura, porque eu escolhi minha nova leitura, vocês viram aí, mas eu vim explicar como é que eu cheguei a esta conclusão e como é que tá a história, o que é que fala esse livro, então vamos começar do começo. A última leitura e a primeira leitura que eu fiz para este vlog de corrente de livros foi Os Lobos Dourados. Eu falei que eu ia fazer um vídeo lá no meu TikTok pedindo para que as pessoas falassem pra mim o que eu deveria procurar no próximo livro. Eu tive vários comentários com a mesma temática de procurar uma capa parecida, procurar uma capa com a mesma cor, alguma coisa assim. Só que vocês sabem que o meu foco tá sendo ler os livros físicos que eu já tenho aqui em casa, então eu não poderia comprar uma leitura pra eu fazer essa corrente de livros, porque meu objetivo final é diminuir a minha TBR física, então não faria sentido. Então eu olhei pra essa capa e eu peguei alguns elementos que eu busquei na minha outra leitura. Elementos principais que eu enxerguei na capa de Os Lobos Dourados, então. Nós temos esses detalhes laterais em dourado, principalmente esses arabescos aqui em dourado. Nós temos uma vegetação na parte de trás, então várias folhinhas verdes. Nós temos o céu e nós temos a Torre Eiffel, que no caso seria uma torre, um monumento, alguma coisa assim. Então foi exatamente isso que eu enxerguei. Deixa eu só mudar aqui minha câmera. Foi só isso que eu enxerguei dentro da capa de Os Lobos Dourados. E eu acho que são os elementos que eu consigo tirar daqui. Pensando nisso, eu fui olhar a minha estante e o livro que mais se assemelha a esses elementos foi Nunca as Rosas, que é um lançamento da Suma que eu recebi de parceria com eles. Eu não sou parceira da Companhia das Letras, nem nada, mas eu estou no mailing, então toda vez que surge algum livro interessante, eles me enviam. Esse livro, na verdade, era uma incógnita pra mim, eu não sabia da existência dele até ele chegar aqui em casa, só que aí quando eu olho pra essa capa, eu vejo mais ou menos os mesmos elementos. Então, a vegetação lateral, como um detalhe lateral, nós temos, né, as folhinhas verdes, inclusive elas estão fazendo aquele papel meio de arabesco dourado. Nós temos o céu noturno e nós temos aqui um monumento, que seria mais ou menos a Torre Eiffel. Eu acho que as fontes também têm um pouco de semelhança, então não são fontes assim tão simples, né? São fontes mais estilizadas, no caso. Eu tava conversando com o pessoal lá no TikTok e teve uma menina que me mostrou uma capa idêntica aos Lobos Dourados. Gente, eu achei até que fosse o mesmo livro de outra cor, que é As Mulheres do Circo, alguma coisa assim. Vou colocar a capa aqui. Olha isso, gente, como elas são completamente idênticas. Eu até me assustei com a Torre Eiffel, tudo certinho. Mas eu teria que comprar esse livro e eu não vou fazer isso. Então, esse aqui foi o que mais se assemelhou aos elementos que eu encontrei em Os Lobos Dourados. E quem discordar de mim, discorde aí da sua casa, porque o objetivo era justamente ler os meus livros físicos, gente. Então eu tenho que pegar algum que parece com ele, de alguma forma, mas que já esteja aqui. E esse aqui era o que mais parecia. Só que eu acabei de passar da metade do livro. Eu tô gostando da história, mas é uma história bem diferente. E eu queria já comentar sobre esse livro aqui com vocês, fazer meio que essa minha opinião no meio da leitura. Como eu falei, eu não sabia da existência desse livro. Porém, ele é um livro que vem de uma leva de publicações dentro do mercado editorial brasileiro que tem como objetivo alcançar um público mais feminino que gosta de livros estranhos, vou colocar dessa forma. Isso porque eu tenho visto uma tendência das editoras brasileiras em lançarem livros que foram publicados apenas no Kindle Unlimited, em inglês. Então são livros que foram publicados de forma mais independente, eu acho. São histórias meio duvidáveis, se a gente for pensar bem. Então, como exemplo, eu posso citar pra vocês os livros da editora Bloom, principalmente uma série específica, que é uma que eu tô lendo agora, que é de Hades e Perséfone. Esses livros têm muita cara de publicação independente, de livros de romance dark, que aparece no Kindle Unlimited americano do nada. Nós temos também uma série da Leah Stone, que tá sendo publicada pela Faro Editorial, que são livros que também tem essa pegada de livro independente americano, de romance. E nós temos esse livro, porque essa capa aqui engana, tá, gente? Porque esta é a capa original do livro, que é muito aqueles livros que você acha na Amazon, assim, na parte mais obscura da Amazon, sabe? Quando você vai procurar um livro aleatório pra você ler e ele tá lá. Então, eu acho que é mais ou menos uma tendência, porque eles estão tentando conquistar um público feminino que talvez goste desses livros só que em português. Então, eu não sabia da existência dele até eu procurar a autora, achar a capa original e entender que esse livro, ele veio com uma capa diferenciada, ele tem uma proposta diferenciada, só que assim, é uma coisa meio estranha, sabe? É um livro meio estranho, pra falar a verdade. Em Nunca as Rosas, nós temos uma alta fantasia, por incrível que pareça. Ele é um livro único, pelo que eu entendi, dentro do seu universo, dentro da história da autora, ele é um livro único, ele funciona como único. Ele vai contar a história da feiticeira Oneira, é o nome dela, tá? Ela é uma feiticeira muito poderosa, muito mesmo, que vive nas terras do sul, nesse mundo, né, nesses reinos do mundo onde ela vive. Ela trabalhava pra rainha,
Só que ela cansou de trabalhar pra rainha, porque como ela era uma feiticeira muito poderosa, ela só ajudava a rainha a conquistar outros territórios através de guerras. Então ela usava os seus poderes de forma mais cruel e de forma mais política. Só que ela já fez tantas coisas ruins na vida dela que ela decide um dia lutar pela própria independência. Ela acaba fazendo uma coisa e ela consegue o dinheiro necessário pra quitar a dívida dela com a rainha. Então agora ela está aposentada. Ela construiu uma fortaleza, que é basicamente essa fortaleza que a gente vê, e ela mora sozinha, afastada de todo mundo. Certo dia, ela acaba recebendo visitas inesperadas de animais. E são animais especiais, são os companheiros da Oneira. Então nós temos um lobo, que é uma criatura mítica desse lugar onde ela vive, é um lobo gigante que aparece na casa dela e toma ela como sua dona, basicamente. Nós temos uma gata, que na verdade é meio que uma deusa disfarçada, e nós temos um falcão, o avatar de uma deusa. Então são 3 animais míticos que decidem morar com ela e a gente não sabe exatamente por quê. Porque ela tá muito solitária talvez, e ela é muito poderosa, então eles decidem se instalar ali na casa dela e agora eles são meio que uma família encontrada. Só que ela tá muito entediada certo dia, então ela decide invadir a biblioteca do maior inimigo dela, que é o feiticeiro mais poderoso das Terras do Norte. Nas Terras do Norte nós temos o Estearanos. Ele é o feiticeiro mais poderoso desse lugar, que é o inimigo da Oneira. Quando a gente põe os dois no mesmo patamar, eles se tornam inimigos naturais. Só que eles nunca se enfrentaram em combate, justamente porque o risco era muito grande, já que os dois são os maiores feiticeiros desse momento. Então o risco deles se enfrentarem e acabarem com todo mundo era muito grande. Então eles são inimigos naturais, mas eles nunca se encontraram. E ela decide invadir a biblioteca dele porque ele é um homem muito reservado e é conhecido por ter uma biblioteca que é magnífica. E um dia ela entra nessa biblioteca e rouba um livro, porque ela tá entediada e quer ler esse livro. E aí começa o plot da história, gente. O fato de que eles começam a trocar cartas entre si. E aí, mais pra frente, eles vão sim se encontrar finalmente e também continuar esse plot. Então é uma alta fantasia que também puxa pra romantasia. Só que os dois são feiticeiros muito poderosos, mais velhos. Então eles não são jovens, eles já são mais velhos. Tem muita experiência de vida e eles estão na mesma situação. É aquela coisa de só eu entendo o que você tá passando, porque a Oneira tá aposentada, mas ela teve que pagar a dívida dela, enquanto que os Estearanos também tem essa dívida, só que ele não tem previsão de conseguir pagar essa dívida, então ele trabalha pro Rei do Norte. E os dois estão envolvidos nessa questão política, ao mesmo tempo que eles não querem estar envolvidos nessa questão política. E pra falar a verdade, era um livro que quando eu comecei a ler, eu já queria muito gostar, porque ele tem todos os elementos de fantasia aconchegante que eu gosto. Então eu já tava meio que parcial pra gostar dessa história, eu tava querendo gostar dessa história. Só que ele é um livro meio esquisito e eu vou guardar algumas coisas pra minha opinião final, porque eu acho que vale a pena a gente conversar mais sobre os elementos dessa história. Eu vi uma coisa que me deixou um pouco apreensiva, porque eu vi pessoas reclamando muito do final, muito, e eu não sei o que esperar do final, mas na página 69, eu acho, alguma coisa assim, eu acho que eu já peguei o que vai acontecer. E se for isso que vai acontecer, vai ser um final muito triste, mas vai fazer sentido com a história. Então, apesar de eu estar apreensiva, talvez eu goste, se for esse final que eu tô imaginando. Então, eu não sei o que esperar. Vocês viram aí que eu passei da metade, eles já estão num outro nível do relacionamento deles. Esse livro é adulto, tá? Então, apesar dele ter a capa bonitinha e tal, ele é lançado pela Suma, gente. Ele é um livro adulto e ele tem assuntos adultos, mas a gente conversa mais sobre na minha opinião final. E é isso, essa é a minha leitura atual. Falta pouquinho pra eu ler. Eu acho que eu vou ter que distribuir esse pouquinho durante essa semana, talvez, porque a minha prioridade ainda é a minha leitura coletiva com o pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 27, a nossa live de discussão é dia 31 e olha onde eu tô, gente, no começo do livro. Então talvez eu não foque muito em Nunca as Rosas. Só que já pra adiantar o serviço, eu não sei exatamente como que eu vou fazer. Eu até pensei em perguntar pro pessoal do Instagram qual elemento deste livro eu deveria procurar no próximo. Mas eu também pensei que talvez eu pudesse usar as minhas cartinhas da tabela da leitura, porque eu tenho todas essas cartinhas da tabela da leitura, então talvez eu possa sortear alguma coisa que eu possa procurar no próximo livro. Ah, eu tô na dúvida, gente, pra falar a verdade, porque quando eu perguntei no TikTok, eu recebi comentários, só que o pessoal não foi muito criativo lá, sabe? Eles pediram
o mesmo número de páginas, um livro que falasse sobre um grupo de pessoas e a capa parecida. Então eu queria, na verdade, sair da minha bolha, porque eu tenho tantas coisas que eu poderia procurar no próximo livro, só que eu queria que alguém me falasse alguma coisa diferente, que não foi o caso, não aconteceu, porque esse vídeo não entregou pra muitas pessoas. Então eu não sei o que eu faço, não sei se eu sorteio ou se eu pergunto pras pessoas do Instagram agora o que eu deveria procurar no próximo livro. Enfim, eu vou decidir quando chegar a hora, mas é isso, gente. Essa é a minha leitura atual, estou gostando. O meu próximo take, então, vai ser quando eu finalizar essa leitura. Quando eu comentei com vocês que o final de Nunca as Rosas não tava agradando o pessoal lá de fora, eu já tava com uma ideia do que ia acontecer. Porque o livro já conta pra gente o que vai acontecer no final, se você prestar bem atenção. Só que eu não tava preparada com a emoção que eu senti. Deu pra ver, né, gente? Porque eu chorei muito ontem no final desse livro. Eu não tava esperando chorar com ele, só que foi tão emocionante, porque é um livro que parece inocente, mas não é, sabe? Igual Os Lobos Dourados, assim, eu esperava uma coisa dele, quando eu li, foi uma coisa completamente diferente. E até agora eu tô pensando nesse livro e eu descobri o plot principal, né? A reviravolta principal do final. Só que alguns detalhes eu não peguei e pra mim só deixaram a história mais rica. Eu gostei muito desse livro, ele não chegou a 5 estrelas, eu dei 4 estrelas pra ele, mas eu gostei muito, gente, e eu recomendo sim pra vocês, com essa observação com relação ao final, porque pode ser que ele não agrade todo mundo. Como a gente comentou no último take, esse livro é uma alta fantasia que vai contar a história da Oneira e dos Tearanos, e os dois são feiticeiros muito poderosos de reinos inimigos que acabam, né, trocando cartas e acabam se relacionando, e mais do que isso, gente, eles acabam se apaixonando sim, porque esse livro é uma romantasia. Toda a história é focada também no romance deles. Eu não tava preparada pra esse livro porque, como eu falei, acho que foi na sinopse que eu falei isso, esse livro fala muito sobre poder e solidão. E eu achei esses dois temas sensacionais, porque ele basicamente fala que quanto mais poder você tem, mais solitário você é. Por exemplo, no caso dos dois, eles são os feiticeiros mais poderosos daquele mundo. Opostos em si nas suas magias, porque a Oneira mexe com os sonhos e os Tearanos é um pouco mais realista e mexe mais com matemática, então eles são meio que opostos, se atraem, mas eles são os mais poderosos que eles têm naquele momento. E por conta do poder deles e por conta do nível de crueldade que eles podem atingir utilizando os seus poderes, eles também são pessoas extremamente solitárias. Não só isso, como quando a Oneira decide se aposentar, ela decide sair da corte e se aposentar por culpa de tudo que ela fez. Então ela fala que ela se sente tão vazia e tão adormecida nos seus sentimentos que é aí que ela enxerga a hora de parar, porque ela já fez tantas coisas ruins com relação a outras pessoas que ela não aguenta mais. Então, mais do que uma alta fantasia com detalhes aconchegantes, porque esse livro tem detalhes aconchegantes, eu amei, gente, sério. A ambientação dele é incrível, os personagens secundários são incríveis, tem aquela coisa de aconchego, sabe? Também é uma história permeada de dor e culpa. Tanto a Oneira com essa parte da dor, então ela tem uma dor muito profunda dentro de si, quanto o Tearanos, que carrega muita culpa, porque ele ainda tem que cumprir ordens, ele ainda tem que fazer coisas ruins com outras pessoas porque o rei dele manda, sabe? Então os dois têm esses sentimentos enormes que mostram como eles são solitários e eles reconhecem esses sentimentos um no outro. Eles são as únicas pessoas que entendem o que o outro tá passando, sabe? Sim, tem uma parte engraçada, meio cômica, o modo como eles conversam um com o outro, eles são bem sarcásticos, porque eram pra eles serem inimigos, né? Então eles têm essa coisa estrutural e cultural de inimizade, mas ainda assim, eu não tava esperando, gente, que esse livro fosse falar tanto sobre isso. E o final, como eu falei, pode não agradar muitas pessoas, muitas mesmo, assim. Se você for ler esse livro, já vai com essa expectativa de que o final vai te trazer uma coisa diferente. Só que, como eu falei também, você percebe desde o início o que vai acontecer nessa história, justamente por conta de toda a carga emocional que os dois personagens têm. Eu acho que o final condiz muito com o que a autora fez a história inteira, sabe? Não é um final assim, sem pé nem cabeça, uma coisa que ela tirou do nada. Eu acho que condiz muito com a história, desde o começo. A única estrela que eu tirei da nota desse livro foi por conta de algumas coisas que acontecem no meio da história que eu não achei exatamente necessário, sabe? Então, nós temos alguns plots, alguns subplots, assim, vamos colocar, que eu não acho que era necessário que acontecesse. E o final,
apesar de eu entender que ele funciona com a história e apesar de eu não achar ele fora do normal, sabe assim, de eu entender por que a autora colocou isso, porque a história pedia um final desse, eu ainda tinha esperanças de que não fosse acontecer isso que eu achei que fosse acontecer. Então eu acho que a minha esperança também tá inclusa nessa uma estrela que eu tirei, sabe? Porque eu achava que ia ser diferente, mas não foi e eu entendo por que não foi. E eu não posso entrar em detalhes, gente, porque é um livro super curto e como eu falei, grande parte dele é aconchegante. Sabe aquela cozy fantasy, né? A fantasia aconchegante que eu já venho falando pra vocês há bastante tempo? Então, é basicamente a rotina deles, a rotina da Oneira, então o café da manhã que ela faz, o jardim que ela cuida. Então, assim, grande parte da história nada acontece. Então, tem algumas coisas políticas, essa questão da guerra que acontecem, que aí sim eu não posso comentar com vocês. Então, realmente foi um livro que me surpreendeu muito e eu recomendo sim pra vocês esse livro. Eu acho que vai ter um público, assim como eu, que vai se agradar dessa história. Eu tô muito feliz com essa leitura, porque é o segundo livro da nossa corrente e eu acho que a gente leu muito bem, assim. Eu acho que eu escolhi muito bem esse livro. Só o preço dele que tá muito salgado. Gente, eu entrei na Amazon ontem, porque eu precisava da capa do livro, pegar algumas informações. Ele tá com preço muito salgado, porque essa daqui é a edição que vocês vão receber. É um livro de 280 páginas, quase 290 páginas. Não tem nada de especial e ela tá mais de R$70. Eu, honestamente, não entendo por quê. Não era pra estar esse preço todo. Mas o segundo elo da nossa corrente, então, está completo. E agora eu tenho que escolher o próximo livro, o próximo elo da nossa corrente. Eu cheguei à conclusão de que a forma mais divertida de achar o próximo livro é justamente sorteando pelas minhas cartinhas da tabela da leitura. Então eu vou pausar esse vídeo agora, vou gravar um vídeo curto onde eu sorteio essa cartinha e aí eu escolho o livro com vocês, tá? Eu acho que vai ser justo, porque o TikTok não tá se interessando muito por esse desafio. Eu acho que vocês vão se interessar mais. Então, juntos a gente escolhe o meu próximo livro. Gente, voltei. E o que eu fiz? Eu tirei algumas cartinhas da minha pilha de cartas da leitura. Então, cartas da tabela da leitura, desculpa. Então eu tenho várias cartinhas aqui e eu tirei algumas, tá? Então eu tirei 3 cartas que não couberam e aí eu sorteei essas duas. Essas duas eu acho que vai dar. A primeira que saiu foi alfabeto. Então eu tenho que escolher um livro que começa com a mesma letra do que esse. Esse começa com a letra N, eu teria que escolher um outro livro que começa com a letra N. Eu acho que vai dar certo. Porém, como eu não sei, como eu não conheço a minha TBR de cor, eu acabei tirando outra carta pra garantir, né, de reserva, que é a cartinha de ambientação. Algum livro que tenha a mesma ambientação do que esse. Mas primeiro, vamos procurar o alfabeto e ver se a gente encontra alguma coisa. Eu tenho que achar um livro, então, que começa com a letra N. E eu não sei se eu tenho pra falar a verdade. Eu vou dar uma olhadinha aqui nessa estante, porém, essa estante aqui, a maioria é série de livro. Então, eu não sei se eu vou ter alguma coisa interessante. Queria ler um livro único, sabe? Mas eu acho que não vai ter. Na verdade, eu não tenho nenhum livro que começa com a letra N, no geral. Eu achava que eu tinha alguma coisa. Ah, pior que tinha um Nós Somos a Cidade, mas eu já li. Então, nossa, tem Nós Fazemos o Mundo. Acabei de lembrar, que é o segundo livro. Tá, mas vamos olhar a minha estante e ver se tem alguma coisa que não é série. Porque se for série, bem, se não for, eu acho melhor. D, esse é com D, O, E, E-M. Tem aqui, ó, Nós Fazemos o Mundo. Ai, tem esse, Noites no Circo. Achei mais um aqui embaixo. Achei mais um, gente, achei mais um. Tá, eu acho que são só essas opções. Tenho 4 opções e eu não tenho ideia do que eu quero ler, pra falar a verdade. Então temos Nós Fazemos o Mundo, que já tá na minha lista pra eu ler, porque eu reli Nós Somos a Cidade esse mês. Então eu gostaria muito de ler o segundo livro pra finalizar essa duologia. Também tenho Noites no Circo, que foi um livro que eu recebi de cortesia da Dark Side. Mas esse aqui, apesar de ser muito legal, eu acho que ele caberia muito num vídeo temático de livros no circo. Então talvez eu guarde ele pra colocar nesse vídeo de circo. Que eu acho que vai ser mais legal. Aí, sobraram 2 opções então. Nem Todo Outono é Igual e Not in Love. Eu acho que eu vou colocar pra votação. E as pessoas vão escolher qual livro eu tenho que ler, porque os dois são romances, então... Mas saibam que, então, o terceiro elo da nossa corrente foi com base nesse livro e na cartinha de alfabeto, onde eu tinha que escolher um livro que também começasse com a letra N de Nunca as Rosas. E o próximo take vai ser o livro escolhido. Ai, gente, tô adorando fazer essa corrente. Gente,
Eu li um capítulo e meio de Nem Todo Outono é Igual. Esse livro é muito ruim. Eu não sei o que eu faço. Ele é muito ruim. Eu vi aqui atrás que a autora é professora, enfermeira e leitora. Ela adora maratonar séries de TV e é apaixonada por comédias românticas. Nem Todo Outono é Igual é o primeiro livro dela publicado pela Alt. Mas eu li um capítulo e meio e sabe quando você enxerga que essa história é muito mal escrita, muito amadora? Parece que ela simplesmente um dia decidiu escrever um livro e ela não exatamente estudou ou se aprofundou pra escrever um livro. Não ajuda também o fato de que a protagonista do livro tá no último ano do ensino médio e eu não sabia que era assim. Eu achava que ela era mais velha e ela tem umas atitudes de adolescente que não parece que é uma adolescente mesmo, parece que é uma adulta escrevendo uma adolescente, sabe? Por isso que eu tô falando que a escrita é bem amadora. Porque assim, gente, no primeiro capítulo a gente conhece a Alice e a gente entende que ela é apaixonada por moda e ela gostaria muito de fazer faculdade de moda, só que o pai dela, ele trabalha com jornalismo, então eles decidem que, na verdade, ela vai ser jornalista. Deixa eu acertar aqui minha câmera. A minha câmera tá muito estranha, né, gente? Mas tudo bem, acho que agora foi. Então, ela tá fazendo esse estágio, ela mora em Nova York, ela tem amigos, ela tem uma vida ali em Nova York. E no primeiro capítulo ainda, os pais dela decidem dar um tempo no relacionamento. Só que assim, tudo isso acontece em uma página. Os pais dela falam, nós vamos dar um tempo no relacionamento. E a mãe dela fala, nós vamos pra outra cidade. E a Alice fica, nossa, mas como assim eu vou pra outra cidade? É o meu último ano do ensino médio, eu tenho compromissos aqui, eu tenho amigos aqui. Como assim a gente vai sair daqui e vai pra outra cidade que não faz sentido, né, acontecer? E a mãe dela simplesmente fala, não, nós vamos amanhã de manhã, então você vai ter que ir comigo. E ela não dá nenhuma explicação. Até aí, ok, sabe? Mas assim, o diálogo é muito mal feito. Tanto que no final do diálogo, a Alice fala, odeio vocês, e sai batendo pé. No segundo capítulo, elas chegam nessa cidadezinha que, na verdade, é uma cidadezinha conhecida. A Alice passou grande parte da infância nessa cidadezinha porque a tia dela mora aí. E aí, a mãe dela faz o seguinte comentário, gente. A cidade é linda, não é? Você se lembra de tudo isso? E gesticula para a praça. A Alice responde, claro, eu não estava no útero da última vez que estivemos aqui. Quem que fala isso? Gente, nenhum adolescente ia falar isso e não faz sentido com a história. Como assim, sabe? Se fosse uma adolescente real, ela obviamente teria falado, é claro que eu lembro, eu não sou idiota. Sabe, assim, uns negócios mais... que faz mais sentido. Eu não estava no útero da última vez que estivemos aqui? Que é isso? Eu não consigo, gente. O que eu vou fazer da minha vida? Esse livro... é muito estranho. Gente, eu não sei o que eu faço na minha vida. Eu não sei se eu continuo a ler com a esperança de que ele pode melhorar, se eu paro e pego outra coisa, porque é um livro tão bonitinho. Eu acho que eu vou tentar ler mais um pouco pra ver se melhora, mas assim, não tenho esperanças. Olha, gente, pode parecer que eu não tô nesse vídeo, mas eu estou, tá? Eu estou presente, eu só não tô aparecendo muito porque essas leituras ficaram um pouco esparsas durante o meu mês. Mas deixa eu atualizar vocês então como está a nossa corrente de livros. Nós estamos lendo o terceiro elo da nossa corrente. O primeiro livro foi Lobos Dourados e o segundo foi Nunca as Rosas. Eu tinha sorteado a cartinha de alfabeto, então eu teria que ler um livro com a mesma letra de Nunca as Rosas, que é a letra N. Eu tinha escolhido duas opções, que era Nem Todo Outono é Igual e Not in Love. Dei pra vocês votarem lá no meu Instagram
e Nem Todo Outono é Igual ganhou. Porém, esse livro tava muito chato, eu acabei abandonando e eu já dei ele de presente pra uma adolescente, que eu acho que vai gostar muito mais do que eu gostaria se eu lesse. Pensando nisso, eu peguei a segunda opção, que era Not in Love, mas deu pra ver pela minha cara que eu não tava afim de ler esse livro, né, gente? Porque a Ali Hazelwood fala lá no começo do livro, na nota, que esse é o único livro dela que é diferente porque ele é um romance erótico, não uma comédia romântica. E eu, gente, fiquei pasma, entendeu? Porque de todos os livros da Ali Hazelwood, eu peguei o único que era diferente e o único que eu não estava com vontade de ler. Então, nem comecei a ler Not in Love, escolhi um outro livro, que é Nós Fazemos o Mundo. Eu tinha deixado esse livro guardado pra eu fazer um vídeo especial dessa duologia, porque esse é o segundo volume. Então, eu ia fazer um vídeo separado, mas como eu não estava a fim de ler nenhum dos outros dois, esse teve que servir, tá? Então, vocês viram também que eu estou quase finalizando, eu estou na página 192, tô gostando do livro e estou bem curiosa com o final. Eu espero conseguir finalizar esse livro hoje. Só que eu vou economizar as minhas palavras porque esse vídeo está gigantesco e também pelo fato de que talvez eu faça um vídeo separado para essa duologia. Então, um vídeo resenha bem rápido falando sobre esses livros da NK. Mas eu estou aqui nessa atualização porque vou aproveitar para escolher o próximo livro da nossa corrente, talvez o último, porque eu acho que eu não vou conseguir ler mais nenhum livro, gente, da corrente de livros. Mas então, vamos utilizar as minhas cartinhas da tabela da leitura para escolher uma próxima leitura que esteja conectada com essa aqui. Então, para me ajudar, eu vou sortear essas cartas. Porém, eu preciso de características, tá? Então, se a carta não couber, eu vou sortear outra. Então, vamos nessa. Um livro que tem adaptação. Tá, legal, só que não tem nada que eu possa conectar com Nós Fazemos o Mundo. Humor do dia. Tem muitas cartas legais aqui, só que elas não cabem muito, né? Previsão 5 estrelas. Não, eu não vou pegar essa. Eu acho que não dá pra fazer nada com ela. Eu tive uma ideia, mas acho que não dá. Livro sobre livro. Não. Deixa eu sortear mais um pouco, porque vai que, né? Um livro de sci-fi. Tecnicamente, eu não poderia pegar gênero, mas como Nós Fazemos o Mundo também é um sci-fi, eu acho que eu poderia pegar um livro com o mesmo gênero. Na verdade, esse aqui ele é considerado mais uma ficção especulativa, mas eu considero ele uma ficção científica. Talvez eu pegue um livro com o mesmo gênero de leitura. Eu vou deixar essa carta, mas eu vou sortear outra como uma segunda opção. Um livro entre 250 e 400 páginas. Eu vou deixar essa carta aqui como segunda opção. Se eu não achar um livro legal de sci-fi, o que eu acho que eu vou deixar o número de páginas como a próxima característica. Então, um livro com o mesmo número de páginas que esse. Essa cartinha é a primeira e essa é a segunda. E vamos escolher a nossa próxima leitura da corrente, porque eu estou com vontade de ler livros e eu já sorteei muitas cartas, então essas vão ter que servir. Voltei porque finalizei Nós Fazemos o Mundo ontem, então eu vim ontem conversar com vocês e ontem eu finalizei essa leitura. E aí eu reparei, gente, que eu fiz essa corrente de livros justamente para ler alguns livros da minha estante de forma mais divertida e percebi que ao invés de pegar livros únicos, eu peguei 3 livros de série, porque o próximo vai ser outra série. Então assim, será que foi uma boa ideia fazer esse vídeo? Não sei, espero que vocês estejam gostando, porque assim, me incentivou a ler mais, porém a que custo, né? Então, como falei pra vocês na última atualização, vou economizar um pouco as minhas palavras sobre esse livro, porque assim que eu desligar a câmera neste vlog, estarei ligando novamente para falar sobre a duologia da N.K. Jemisin num vídeo separado, exclusivo para essa duologia. Eu gostei do segundo volume, eu achei ele um pouco inferior ao primeiro, Nós Somos a Cidade, porque o primeiro foi mega empolgante, porém, existe um motivo para esse livro ser menos aclamado e para ele ser diferente do primeiro. Já começa que ele é menor e isso já me deixou um pouco estranha, porque assim, tem várias coisas envolvendo essa história que eu achei estranho, porque no primeiro livro, gente, pense comigo, no primeiro livro a gente tem uma história super mega legal, é uma ficção especulativa, tá escrito, mas é basicamente uma ficção científica, e nesse primeiro livro a gente tem a personificação da cidade de Nova York. Então Nova York acorda e escolhe um avatar, escolhe um ser humano para representar essa cidade. Aí a gente entende que na verdade existe todo um mundo de cidades que nasceram e que são representadas por pessoas
pessoas. Porém, existe um inimigo alienígena que tem como objetivo destruir essas cidades. Então, assim que Nova York nasce, esse inimigo ataca a cidade e o Avatar primário, que é o que chama a história, ele acaba sofrendo vários danos, vamos dizer assim, na cidade, e ele acaba entrando como se fosse num coma. Nisso, a cidade precisa se defender. Então, ela acorda 5 outros avatares, cada um de um distrito diferente. Então, a gente tem Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens e Staten Island. E cada um desses distritos é uma pessoa. Então, agora, eles têm que entender o que tá acontecendo, eles têm que se juntar, eles têm que encontrar o avatar primário, que é o representante da cidade de Nova York inteira, e lutar contra o inimigo. Então, é basicamente o primeiro volume. E é muito empolgante, muito. Eu digo pra vocês que é muito legal. Ele é um pouco complexo, tá? Não vou mentir, porque tudo isso que eu tô explicando pra vocês é, assim, a superfície da história. Existe muito mais coisa. Existe a parte científica do negócio. Então, ele é um pouquinho complicado de entender, mas assim que você pega o tranco, gente, ele é muito legal. E você começa a ler e começa a acontecer as coisas e você fica super empolgado. Agora, o segundo volume já é mais político, porque, assim, existe uma associação. O inimigo, gente, ele era muito cru e bruto. Ele só tinha um estilo de ataque quando as outras cidades mais antigas nasceram. Porém, a gente entende que em Nós Somos a Cidade, o inimigo se transforma para algo mais humano. Então ele começa a entender as nossas particularidades para lutar contra nós. Então, no segundo volume, a gente entende que o inimigo personifica numa mulher e ela acaba entrando para a política, ela começa a influenciar coisas dentro da nossa realidade que vão enfraquecendo Nova York. Não só isso, que vão enfraquecendo o mundo inteiro, sabe? Então é uma junção de várias cidades para lutar contra o mal aqui. Só que, como eu falei, ela entende as particularidades humanas e esse livro, ele fica mais humano, ele fica mais realista. Então ele sai um pouco daquela coisa empolgante de ficção científica e ele passa a ser uma coisa mais mundana, sabe? Porque, por exemplo, tem uma protagonista que vai concorrer à prefeitura de Nova York, aí eles vão pro tribunal porque tem coisas acontecendo, sabe? Então é um livro bem mais político. E eu achei isso muito estranho. Até porque no primeiro livro, quando a gente vai ler o agradecimento da N.K. Jemisin no final, ela fala que é uma trilogia. E eu sempre achei isso muito estranho, porque quando a gente entra no Goodreads, a gente só vê 2 livros. Então, desde a época que o primeiro foi lançado aqui no Brasil, o segundo já estava listado lá no Goodreads como o livro 2, que seria o fim. Então, eu sempre achei muito estranho o agradecimento dela falar que era uma trilogia. Até que eu li o agradecimento desse livro. E aqui no agradecimento dela, ela basicamente desabafa, falando que esse livro foi muito difícil de escrever, porque o primeiro começou como sendo algo de ficção científica. Aliás, a N.K. Jemisin escreve sobre assuntos muito importantes, tá? Como racismo, a gentrificação de Nova York, como as pessoas brancas estão tentando mudar a essência da cidade de Nova York, sendo que a maioria das pessoas que dá a cultura de Nova York são pessoas não brancas. Então ela fala sobre esses assuntos sociais, sabe, que são muito interessantes. E aí nesse segundo livro, ela fala que na verdade era uma trilogia, porém ela desistiu no meio do caminho, porque ela foi escrever esse livro e ele foi ser publicado dentro da pandemia. Só que não só isso, como os Estados Unidos começou a passar por situações políticas muito estressantes. No caso, a vitória do Trump como presidente dos Estados Unidos, muitas pessoas conservadoras tomando o poder de várias cidades, vários estados. Então ela falou que foi muito difícil escrever esse livro. E eu acho que dá pra sentir essa perda de qualidade na história, sabe? Parece que ela escreveu porque ela tinha a obrigação de finalizar essa história, não que ela quisesse escrever uma coisa legal. Esse agradecimento deixou muito claro que talvez ela não estivesse no clima, sabe, de escrever esse livro, mas ela precisava, porque provavelmente ela tinha um contrato, enfim. Mas ainda assim, é legal, tá, gente? Não é um livro ruim, eu só acho que ele é pior do que o primeiro. Então, se o primeiro eu dei 4.5 estrelas, eu acho, esse eu dei 3 estrelas e meia, porque eu achei que a qualidade caiu um pouco, mas ainda assim, a gente tem um certo apego emocional com as personagens. Então, eu acho que isso é o mais importante, o mais legal da história. E eu tô muito feliz de finalizar essa duologia, gostei muito, e eu com certeza vou indicar ela pra mais pessoas, porque, como eu falei, ela tem esse equilíbrio muito gostoso de ficção científica e cultura. Aí, ontem mesmo, a gente sorteou aquelas 2 cartinhas, vocês lembram? Porque foi há alguns minutos, né, pra vocês. Então, a gente tinha tirado a cartinha de sci-fi e um livro de 250 a 400 páginas. Aí, o que eu pensei, gente? Eu tenho alguns livros de ficção científica aqui em casa pra ler, porém, eu achei legal combinar as 2 cartas. Então, o sci-fi seria o mesmo gênero, então a conexão da corrente é o mesmo gênero de leitura. Eu vou sair de Nós Fazemos o Mundo, que é uma ficção científica, mais como uma ficção especulativa, e vou para um
outro livro de ficção científica, tá? Essa é a nossa conexão, por isso o gênero de sci-fi. E eu decidi pegar um livro que tivesse entre 250 e 400 páginas, porque eu achei justo. Então, a minha escolha foi Cronos, e por isso que eu falei que é estranho eu só escolher série. Cronos, pra mim, entra muito bem nessa categoria e ele conecta muito bem com Nós Fazemos o Mundo, porque Cronos também é uma ficção científica, mas eu acho que ele também pode ser considerado uma ficção especulativa. Esse termo de ficção especulativa é como se fosse um termo guarda-chuva. Então ele foi criado na década de 70, eu acho, mais ou menos, quando começaram as ficções científicas a popularizar. Ele foi criado para falar sobre ficções científicas, fantasias e livros de horror, onde a gente imaginava uma realidade diferente. Então ele é um termo guarda-chuva e dentro dele nós temos vários outros gêneros. Hoje eu sinto que a gente tá muito dividido, a gente tem gênero, subgênero, a gente tem tropes, mas eu considero a ficção especulativa uma ficção científica mais leve, sabe assim? Não uma coisa do espaço sideral ou vários planetas e várias raças alienígenas, enfim. Então eu acho que esses dois combinam muito bem, porque esse se passa na cidade de Nova York, só existe uma realidade paralela, e esse aqui é sobre viagem no tempo. E uma coisa muito interessante que eu lembrei é que aqui no final toda a história se passa em Nova York, porém eles acabam falando um pouco de Chicago, porque eles falam que a próxima cidade que vai acordar é a cidade de Chicago, então tem um negócio ali na história com ela. E aí eu lembrei que esse livro se passa em Chicago, gente. Então eu acho que vai ser uma conexão muito legal, por isso que eu escolhi Cronos. Consegui comprar o terceiro livro esses dias, ele fica aqui em cima, vocês não vão conseguir ver agora. Ele ficou aqui em cima porque eu só tinha o primeiro livro, eu li há alguns anos e gostei bastante dele. E aí eu ganhei o segundo de aniversário, acho de aniversário ou Natal, sei lá, de uma amiga. E aí o terceiro parou de ser impresso. Eu falei com a Darkside, eles falaram que não tem mais estoque do terceiro livro. E eu acabei encontrando um livro novo pra vender na Shopee, tava fechado no plástico, gente, incrível. Então eu consegui completar minha coleção, essa trilogia. Aí que eu vou fazer? Vou começar a ler com vocês, vou falar minha opinião também bem breve, igual eu fiz com Nós Fazemos o Mundo. E depois eu faço um vídeo falando sobre Cronos como uma trilogia. E eu acho que assim a gente fecha o nosso vídeo de corrente. Então é isso, gente. Terceiro elo da corrente completo. Eu estou feliz porque tá me incentivando a ler alguns livros que talvez eu não fosse ler agora. Mas é aquilo, né? Eu deveria ter pego livros únicos e acabei pegando um monte de livro de série. Mas tudo bem, né? Tudo bem, gente. Consegui finalizar nossa corrente de livros com a minha releitura de Cronos, volume 1. E eu estou muito animada para continuar a trilogia. Acho que finalmente vai dar certo de eu terminar essa série. Espero ler os próximos livros nos próximos meses desse ano. Porém, eu achei muito interessante, da mesma forma que eu achei da primeira vez que eu li. Esse livro é bem viajado, gente. Olha, ele é muito confuso e é um dos motivos pelos quais eu não leio o livro de viagem no tempo, porque eu acho muito confuso o paradoxo de você se encontrar no passado, no futuro, enfim. Mas, por ele ser um livro YA, ele é quase que uma transição entre um Young Adult para um New Adult, porque a nossa protagonista de 16 anos faz aniversário de 17 anos e aí ela continua a história com 17. Então eu acho que é quase um New Adult. E ele é um pouco mais fácil de entender por conta disso, porque ele é feito para o público mais jovem. Então eu acho que até que deu certo, deu a entender os conceitos principais da história, mas eu gostei bastante. E, gente, se eu contar pra vocês que esse livro conecta com o primeiro da nossa corrente, vocês acreditam? Porque ele conecta. Eu achei muito interessante, assim, foi uma coincidência muito legal. Só pra gente recapitular, essa é a nossa corrente de livros. Eu comecei com Lobos Dourados, depois eu fui pra Nunca as Rosas, depois eu fui para Nós Fazemos o Mundo e por fim terminamos com Cronos. Eu até duvidei um pouco do potencial desse vídeo lá pela metade dele, né? Mas no final, hoje, eu acho que foi muito divertido e eu faria outras vezes com certeza, porque me incentivou a ler livros que talvez eu não lesse agora, sabe? E eu tô muito feliz com o resultado, apesar de eu só ter pego série, menos Nunca as Rosas, eu acho que valeu a pena fazer porque me deu aquele start que eu precisava. Então, para o quarto e último elo da nossa corrente, como eu falei, Cronos 1. Esse livro vai contar a história da nossa protagonista Kate. Ela é uma garota comum, vivendo uma vida comum, até que um dia a avó dela volta, a avó materna dela volta para a história. Ela
é um pouco afastada da família e ela volta porque ela tá doente. Basicamente, ela está com câncer e ela usa essa desculpa, tá, entre aspas, pra voltar pra vida da neta. Só que quando elas começam a conversar, a Kate percebe que, na verdade, o mundo que ela conhece não é exatamente o mundo real, porque a avó dela é uma viajante do tempo. Nesse mundo existe uma organização chamada Cronos. Ela foi criada no ano 2300, então assim, lá pra frente no futuro, e lá eles conseguiram fazer a viagem no tempo ser uma coisa real. Então eles contratam vários historiadores, a avó dela é uma historiadora, e juntos eles fazem viagens no tempo para que eles estudem os movimentos históricos dentro dos movimentos históricos. Então, ao invés deles estudarem por livros, eles estudam vivendo aqueles movimentos. E cada um tem uma especialidade diferente, eu acho isso muito legal. Por exemplo, tem um amigo dela que é especializado em movimentos musicais, então ele vai em vários shows, assim, super famosos. A avó da Kate é especializada em movimentos feministas, tem gente especializada em movimentos raciais, sociais, e o marido dela, o Saul, ele é especializado em movimentos religiosos. E eles acabam tendo esse relacionamento, a avó da Kate com o marido dela, e eles começam a fazer essas viagens para estudar esses movimentos. Acontece, gente, que o vô da Kate, o Saul, que é especializado em movimentos religiosos, começa a agir de forma muito estranha. E a avó dela percebe que, na verdade, ele está criando uma nova religião. Então ele está saindo de todos os protocolos feitos pela Cronos para proteger a história, e ele está modificando a história para que no futuro ele seja um grande profeta dessa nova religião. Então ele está mudando o mundo de acordo com a vontade dele. Nisso, a avó da Kate volta para uma época em 1969 e ela fica presa nessa época. Então por isso é que agora a gente tem a linha do tempo da Kate, porque a avó dela era do futuro. Não sei se vocês pegaram a ideia. Gente, é muito confuso, mas assim, vamos com calma, vamos junto. Então a Kate descobre tudo isso e ela descobre que o gene Cronos, que é esse gene do DNA que faz com que ela enxergue a chave Cronos e que ela consiga viajar no tempo, são algumas pessoas só que tem. Então a Kate é uma das pessoas que tem, porque os dois pais dela tinham esse gene recessivo e no dela é um gene dominante. Então ela pode viajar no tempo. A Catherine, que é a avó dela, pede para que ela estude e se prepare, porque essa modificação principal da história, a Kate que vai ter que resolver, já que ela é a única que consegue viajar no tempo. Porque a avó dela não consegue mais, porque ela ficou presa numa época. Então assim, a gente é muito confuso, é uma outra linha do tempo. E aí que começa a história, a Kate aprendendo tudo isso, a Kate fazendo alguns pulos, né, no tempo. E por fim, a gente tem justamente esse grande pulo no tempo que ela faz pra Chicago. Justamente o que eu achei que fosse conectar o livro anterior com esse. Então ela volta pra Chicago de 1893 a fim de consertar uma coisa nessa linha do tempo. Só que esse livro é muito legal porque ele mostra como a viagem no tempo é incrível e ao mesmo tempo ela pode ser horrível, porque o avô da Kate, o Saul, ele tem planos nefastos pra Terra, porque ele quer ser o único profeta, ele quer o poder todo pra ele. E ele tem o poder agora já pra fazer isso acontecer, já que ele consegue prever as coisas que vão acontecer, ele volta no tempo e conta pros seus seguidores o que vai acontecer. Então ele é literalmente um profeta, sabe? Ele consegue realmente fazer essa lavagem cerebral nas pessoas. E eu acho muito incrível como a autora mistura esse grande elemento fantástico de ficção científica, dos fantástico, gente, de muito interessante, tá? De ficção científica, que é justamente a viagem no tempo, com uma coisa tão mundana como o fato de a gente manipular uma religião, sabe? Então ele é muito interessante pra mim. Essa parte, todo esse conceito e todo esse plot é muito legal. A Kate é uma jovem e ela tá aprendendo, então ela faz muita besteira durante o livro, assim, ela toma umas atitudes bem questionáveis durante o livro, mas eu acho que a gente entende porque realmente é um livro jovem. Só que eu dei 4 estrelas pra esse livro, acabei tirando uma estrela dele por conta do romance, gente, porque eu obviamente lembrava do romance, porque ele tem um triângulo amoroso meio esquisito. A Kate conhece o Trey, que é o personagem que vai fazer o par dela, romântico, dentro da história, porque eles estão na mesma linha do tempo. Só que o Trey é um menino, assim, que aparece na história e imediatamente eles se apaixonam. Então é um insta-love de um dia, gente, eu juro. É muito rápido. Eles criam esse relacionamento. Só que, depois de um tempo, a Kate percebe que, na verdade, essa linha do tempo que ela está e essa pessoa que ela é, não era a Kate original, porque já houve uma mudança no tempo. Então ela já existiu numa outra linha do tempo, onde ela tinha um outro interesse romântico. E esse outro interesse romântico, que é o Kiernan, ele também aparece na história. Então é como se fosse um triângulo amoroso, só que com Kates diferentes e com linhas do tempo diferentes. E é muito confuso. Eu acho normal pra livro adolescente, assim, me incomodei porque eu tirei uma estrela, mas por conta do insta-love deles, que foi absurdamente rápido. Mas eu acho que no fundo eu já tava esperando, então assim, não foi uma surpresa, não foi uma decepção nem nada do tipo, sabe? Então eu gostei. E aí, por que eu falei pra vocês que ele conecta com o primeiro da corrente, que foi Os Lobos Dourados? Porque eu achei isso muito legal, gente.
Nessa parte da história onde a Kate volta para Chicago de 1893, está acontecendo a Exposição Universal, que é uma exposição que teve em Chicago mostrando vários avanços tecnológicos. Então, assim, várias criações que hoje em dia a gente já avançou muito, mas várias criações dentro de uma feira. Então era como se fosse assim, um barracão enorme com vários estandes e várias pessoas demonstrando as suas invenções para o público. Essa feira também aconteceu em Os Lobos Dourados, só que ela acontece em 1889, porque é uma feira que vai andando por vários lugares. Então ela estava em Paris em 1889, que é quando se passa Os Lobos Dourados. Aliás, eles vão pra essa feira e depois a feira vai pra Chicago, e é quando a Kate vai pra história. E eu acho isso tão interessante porque sem querer eu fiz um ciclo, eu não fiz uma corrente, eu fiz uma corrente fechada. Então achei muito legal porque foi um ciclo muito fechadinho e, enfim, estou animada pra continuar a história porque esse livro ele fecha essa história aqui, ele tem um começo, meio e um fim, só que a gente entende que na verdade a história é muito maior do que a gente pensava. Então agora eu creio que nos 2 outros livros a gente vai justamente ver essa história macro, né? Então essa é uma história micro e a gente vai entender a história macro. E eu estou muito feliz, gente, porque eu comecei uma série que foi Os Lobos Dourados. Eu não tenho certeza se eu vou continuar essa série, eu acho que não, porque eu até continuaria na época que eu li, porque já faz alguns dias que eu li. Só que, sabe quando você vai perdendo um pouco o ânimo? E eu acho que eu não tenho interesse de saber o que acontece, assim. No fim, eu acho que eu não tenho muito interesse em continuar, então talvez eu não continue. Nós Fazemos o Mundo foi justamente o final de uma duologia, então tô muito feliz com o meu progresso. E Cronos, eu com certeza vou continuar. Só que eu não vou compartilhar muito a minha opinião agora com vocês, porque eu vou fazer um vídeo resenha, né, da série quando eu conseguir finalizar a série. Mas essa é a nossa corrente de livros. Tô muito feliz, porque sem querer eu acabei fechando a corrente, acabou dando tudo certo no final. Esse vídeo ficou gigantesco? Ficou, mas eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa jornada. Se você chegou aqui por esse vídeo, aproveita para se inscrever e não perder os próximos conteúdos aqui do canal. Quero fazer mais vlogs de leitura temáticos e também vou fazer muitos vídeos resenhas rápidos durante esse semestre, porque como comentei com vocês, gostaria de ler mais séries e finalizar mais séries nesses próximos 6 meses do ano. Então se inscreve para não perder nada. E comenta aqui se você gostou desse desafio, que foi bem mais tranquilo, mas se você gostaria de ver um outro desafio literário no mês que vem, porque é muito possível que eu faça. Então comenta aí algum desafio que você gostaria de ver aqui no canal, por favor, porque me ajuda a escolher quais vídeos eu vou fazer. Mas agora, gente, eu fico por aqui. Depois de tanto tempo conversando com vocês, a nossa corrente de livros chegou ao fim e também esse vídeo chegou ao fim. Porém, eu aguardo vocês nos próximos vídeos do canal, então a gente se vê lá. Um abraço e até mais. Tchau!